que nós vamos falar? Sobre os 5 passos que vão modular a sua microbiota intestinal. E com isso, você vai entender que o seu sistema imunológico vai ganhar outra vida. E não só o sistema imunológico, vocês vão entender que a parte do intestino que eu vou ensinar hoje, ela vai transformar a sua saúde. Eu não sei se vocês estão de olho, mas a única coisa que pode salvar uma pessoa agora, por exemplo, no momento da pandemia, quando a gente pega um vírus, é o sistema imunológico. Então, por que as pessoas que têm sistema imunológico mais suprimido e outras melhor, né? E não é um comprimido, não é um item, não é uma coisinha. Aí vocês vão entender o porquê que não tem... Ah, Karen, mas é o própolis que vai me salvar? Poxa, o própolis é bom, mas ele sozinho não vai fazer milagre, né? O zinco, Karen, a vitamina D... eles são maravilhosos, mas eles sozinhos não vão fazer milagre. Bom, pra quem é a primeira vez que tá aqui, que não me conhece direito, meu nome é Karen, eu sou nutricionista... Trabalho há mais de 10 anos nessa área da nutrição funcional, tá bom? E o que me chamou muito a atenção logo que eu comecei a atuar na minha profissão, que os pacientes me procuravam para emagrecer ou para ficar com a barriga chapada. Eram sempre questões mais estéticas, né? E o que eu observava? Quando o paciente chega a primeira vez para fazer uma consulta comigo, a gente faz uma anamnese, que são perguntas, né? Então a gente pergunta de como que é a imunidade, se tem dor de cabeça, se sente fadiga, se tem queda de cabelo, se tem unha fraca. Tudo no nosso corpo corresponde muito bem. E aí, conforme as pessoas iam mudando, modificar esses outros fatores de uma forma bizarra. E eu comecei a aprofundar os meus estudos, então, logo que eu me formei, fui estudar nutrição ortomolecular, depois aprofundei um pouquinho mais, enfim, fui estudando nutrição esportiva, nutrição estética, até que eu aprofundei as minhas raízes com todas as forças na nutrição integrativa. Ou seja, o olhar que nós temos hoje sobre a nutrição é um olhar global. A gente consegue enxergar o paciente como um todo. E vocês vão observar que o assunto de hoje, ele é muito isso, porque nem a ciência explica exatamente quem vem primeiro. Se é o ovo ou se é a galinha. E vocês vão ver que tem muitas questões lá dentro do nosso intestino que quando vocês começarem a ouvir o que o intestino faz, qual que é o papel dele, o porquê disso e aquilo, aí vai cair muita ficha, gente. E eu quero começar contando, inclusive, uma história particular minha. Eu me formei com 24 anos, mas com 16 anos eu fiz uma dieta de emagrecimento. Ao final da minha dieta, eu ganhei um quadro alérgico que vocês não têm noção. E com esse quadro alérgico, eu fui até desenganada pelos médicos porque não tinha mais corticoide para eles aplicarem em mim. Não sabia-se exatamente o porquê. Eu depois vou falar as questões que eu atribuo, obviamente, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação e com tudo que vocês vão ouvir aqui. E logo após esse processo alérgico, eu fiquei tomando muita injeção de corticoide na época, tudo mais. E eu ganhei uma depressão na sequência e tive também alergia aos medicamentos, ou seja, eu fiquei totalmente alérgica depois que eu emagreci aproximadamente uns 8 quilos. E eu atribuo muito aos elementos que eu consumia na época, porque quando eu me formei na faculdade, ninguém falava sobre corante, sobre adoçante, sobre glúten, sobre a proteína do leite, né? Então a gente fazia aquelas dietas de cálculo calórico. Obviamente eu comecei a trocar os produtos que eram normais pelos lights e diets. E eu lembro que eu comia muito doce de abóbora feito com adoçante desses industrializados. Comia muita gelatina e comia muitas coisas que eram baixas em calorias, me fizeram perder peso, mas fizeram uma bagunça metabólica que depois foi muito difícil consertar. E só depois de muito tempo, porque aí o meu tempo todo da faculdade, que veio depois disso, obviamente, eu tinha 16, até os meus 19 anos sofri tudo isso aí. Com 19 anos, as pessoas que me acompanham aqui sabem que eu tive aquela crise de ansiedade, que eu ganhei muito peso. Depois, com 24 anos, eu entrei na faculdade. E eu me lembro da Dani, que era uma moça que ia na minha casa, fazia massagem e eu dormia a tarde inteira. Eu tinha uma fadiga, gente, um cansaço. E eu era magra. Porque o pessoal pergunta, Karen, como que você tem tanta disposição, né? Todo mundo que vê eu fazendo tudo que eu faço aqui, com a minha idade, enfim. E eu, de fato, hoje, eu tô com 40 anos, né? Eu me sinto muito mais viva, muito mais jovem, muito mais disposta do que na época que eu tinha os meus 24 anos. Para vocês verem como que a idade metabólica é diferente da nossa idade cronológica. Pensar em saúde não é a gente pensar em só numa ausência de uma enfermidade ou uma doença diagnosticada. Então eu vou dar alguns exemplos que chegam lá no consultório para mim, doutora. Eu tô com queda de cabelo, com unha fraca, eu não durmo direito,
eu não tenho energia para fazer atividade física, eu mal consigo trabalhar, eu tenho que tomar 1 litro de café para conseguir sair da cama. Fiz exames, fui no médico e ele disse que eu não tenho nada. E enfim, eu tô aqui, não consigo emagrecer, blá blá. Isso acontece em níveis muito frequentes no consultório. E aí, quando você vai pedir, de fato, um exame para analisar qual que é a sacada da integrativa, a gente não trata um sintoma, a gente trata o paciente, sabe? Então, a gente pensa o paciente. Então, quando o paciente está lá na nossa frente, eu e da minha equipe, a gente não pensa só num número no exame. A gente tem que investigar a vida dele. Porque, obviamente, tem sua parte emocional. Porque a gente trata a prevenção. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente que tem uma ferritina, apareceu uma paciente lá com uma ferritina de 18. Valor de referência é 9 até 300. Vocês de verdade acham que um paciente que tem uma ferritina de 18, ela funciona igual uma paciente que tem uma ferritina de 100? Obviamente que não. Então, eu vou tratar essa paciente só quando ela tiver com anemia? Obviamente que não. Mas a medicina clássica faz isso. E nós que temos esse olhar de prevenção também, a gente vai entender que nesse nível ele já tá com queda de cabelo, já tá com a unha fraca, a tireoide já não está funcionando bem, porque eu preciso de níveis ferritinas ótimo para eu conseguir transformar o meu hormônio T4 em T3, que é o ativo. Então, eu preciso de uma ferritina ótima. E por que minha ferritina não tá alta? Será que é um problema da pessoa que ela não está consumindo os alimentos? Será que ela tem um problema de menstruar um fluxo muito grande? Será que ela tem um problema de não absorver esses nutrientes porque ela toma um medicamento tipo um omeprazol o resto da vida, que era para tomar 15 dias e ela não conseguiu aprender como tirar esse medicamento? Então, a gente vai entender a causa e vai tratar a causa. Por quê? A causa, eu preciso sanar ali, porque senão ela não vai te dar um problema, ela vai te dar vários problemas, e é isso que a gente vai entender hoje, através da nossa aula de sistema imunológico e intestino saudável. Então, a primeira coisa que eu quero dizer pra você, todo mundo que tiver doença autoimune, igual alguém escreveu aqui, cara, eu tenho artrite reumatoide, presta muita atenção. Porque toda doença autoimune, não importa o nome, todas ela vai nascer lá no seu intestino. E às vezes com um gatilho emocional mais forte, ela nasce e aí se instala ali na pessoa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre os 5 passos para que você tenha saúde intestinal. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o intestino. Então pensa no intestino, pensa no seu corpo. Então assim, sua boquinha tá aqui, o seu esôfago tá aqui, aí ele vai passar por esse caninho que é o esôfago, certo? Vai cair lá no seu estômago. Aí o que seu estômago faz com esse alimento? Ele tem enzimas digestivas, ele tem ácido que vai terminar de fazer aquele bolinho com o alimento, vai transformar aquele alimento em algo mais absorvível e ele vai cair lá no intestino, que é um tubo gigante. Então, fecha o olho e pensa num tubo gigante. Um tubo gigante onde tudo que você comer vai cair lá. Quem mora lá? Quem faz essa seleção? Vamos pensar que os operários são as bactérias. Existem operários do bem e operários do mal. Vamos pensar assim, é como se fosse um filtro que dentro desse tubo aqui, vai escolher. Você é vitamina? Você é nutriente? Você é coisa boa? Vem pra cá. Vem pra onde? Pro meu sangue. Eles que vão fazer a absorção. E quem é coisa ruim, vai embora. Toxina, vai embora. Conservante, agrotóxico, vai embora. É veneno, vai embora. Então existe uma seleção lá dentro do seu intestino. Com isso, não é só isso que acontece, não é só a seleção. Essas bactérias, vamos pensar que existem 2 classes. Existem as bactérias boas e as ruins. As boas, elas vão promover uma série de substâncias que vão te ajudar a produzir serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar. Por isso que quando eu vou falar de depressão, de ansiedade, eu preciso falar de intestino. São essas mesmas bactérias que vão promover substâncias que vão proteger o nosso organismo. Lá no intestino a gente produz muito mais melatonina do que a nossa glândula pineal. Tem até uma frase do pai da medicina que ele fala assim: a morte mora no cólon. Todas as doenças crônicas, todas, sem exceção, elas vêm praticamente do nosso mau uso do nosso intestino. Aí você fala, Karen, mas eu vou no banheiro todo dia, como que é isso? Tá, mas eu não tô falando apenas de você ter uma constipação ou apenas de você ter diarreia. Eu estou falando da qualidade dessas bactérias que moram lá. Então, por exemplo, quem tem muita bactéria ruim lá dentro do intestino vai ter muito mais vontade de comer farinha e açúcar, porque é o alimento dessas bactérias. O desequilíbrio da microbiota chama disbiose intestinal. Então, se eu tenho
uma microbiota intestinal comprometida com muita bactéria ruim ou poucas bactérias boas, eu vou ter esse intestino perfuradinho, vazado. Tem até um termo em inglês que chama leak gut. Então imagina aqui, ó, tô desenhando, eu já vou mostrar pra vocês. Aqui é o tubo do intestino. Aqui, ó, é revestido por essas bactérias, certo? Quando eu como, por exemplo, o que o glúten faz? O glúten, ele estimula uma proteína que chama zonulina. Ela abre as nossas junções. E aí, começa a passar alimento. Só que se isso acontece de forma demasiada, eu começo a ficar com esse intestino vazado. Aí, todas as tranqueiras que eu tenho contato, então, por exemplo, tenho contato com vírus, ele passa sem problema algum. 80% do seu sistema imunológico mora lá no seu intestino. Tudo que você come, se você não tem um bom microbioma, você vai estar totalmente desprotegido com vírus, com bactérias, contatos químicos. Então, por exemplo, a gente tem contato com metais pesados, alumínio, arsênico, chumbo, mercúrio dos peixes, de amálgama dentária. A gente tem contato com milhares de substâncias químicas. A gente tem contato com vários tipos de vírus. A gente tem contato com vários tipos de bactérias. E se a minha microbiota intestinal não estiver ok, eu vou estar na zona de risco de qualquer doença. A primeira coisa que eu preciso é fazer com que eu aumente o número de bactérias boas, diminua o número de bactérias ruins e controle um processo que se chama inflamação crônica, que se dá basicamente por esse órgão. 5 itens que deixam com que a gente fique doente. Uma é quando estou oxidado, outra é quando estou inflamado, outra é quando estou submetilado, outra é quando estou glicado e outra é quando estou intoxicado. Com relação a processo inflamatório, é o que a gente mais tem. Quando eu tenho consumo, por exemplo, de alimentos que não são bons para o meu corpo, o que ele faz? Ele entra no intestino, passa para minha corrente sanguínea e vai acender o meu sistema imunológico. Porque a partir do momento que ele passou pro meu sangue, quem vai me proteger é o meu sistema imunológico. Quando o meu sistema imunológico começa a reagir demais, o que acontece? Vamos supor que é leite o seu problema. Todo dia toma leite. Ou derivados de leite, que eu tô falando da proteína do leite, não tô falando da lactose, tá bom? Que são coisas distintas. Imagina que entrou lá o leite e o sistema imunológico lá, pensando que é um vírus, pensando que é uma bactéria, vai lá, taca. Nasce uma doença autoimune, onde o seu próprio sistema imunológico começa a atacar os seus órgãos. Primeiro passo é identificar quais os piores alimentos que causam esse transtorno dentro do nosso intestino. O que alimenta a bactéria ruim que vai piorar o meu sistema imunológico? Pode ser qualquer alimento, mas eu vou dizer que comece por esses. Uma coisa que é universal, ou seja, inflama todo mundo, é o açúcar. Só que eu tô falando de açúcar, eu não tô falando só do açúcar que a gente coloca no café. Porque tem gente que fala, doutora, não põe açúcar em nada. Mas toma suco de caixinha, mas come uma porrada de carboidrato. E açúcar vindo da farinha ainda, gente, que tem o glúten. Para muita gente o glúten, existe a doença celíaca e existe a sensibilidade ao glúten não celíaca. E isso é péssimo. Por quê? Porque o glúten, para muitas pessoas, é causador de muitas, mas muitas enfermidades. Então vamos pensar no que a gente precisa tirar. Diminuir ou eliminar o álcool. Cara, eu não consigo. Eu sou viciada em açúcar. Eu sou viciada em doce. Eu sou viciada em farinha. Por que existe o vício por açúcar, álcool e farinha? Justamente por isso, porque as suas bactérias intestinais, elas estão sendo alimentadas desses alimentos. Então você vai ter uma fase que é uma fase de abstinência. O processo inflamatório, ele não vai gerar só essas doenças. Ele vai gerar acne, ele vai gerar fadiga, ele vai gerar predisposição para todas as doenças, até o próprio câncer alimentado de açúcar e farinhas brancas. Então é algo que a gente precisa levar a sério, gente. Não consigo eliminar, mas precisa colocar na ponta da régua e começar a diminuir a quantidade disso aí. Existe como. Todo mundo que me acompanha há mais tempo sabe o quanto que eu era viciada em chocolate, e se deixar até hoje eu devoro, adoro. Mas não faço isso na maior parte do meu tempo, porque eu aprendi no processo mental junto com o processo fisiológico. Então, glúten, a gente precisa também diminuir ou tirar da nossa vida. Faz teste, gente. Fica 2 semanas sem. Percebe se o seu abdômen é distendido, se você sente muita fadiga, se você tem queda de cabelo, se as suas unhas são todas rachadinhas. Faz um teste e retire esses alimentos, tá bom? A minha sugestão, para quem quer o primeiro passo é retirar o que mais inflama, né? Eu tiraria
3 itens. Se vocês não conseguirem, tira só açúcar e glúten. Mas quem puder tirar proteína do leite para fazer teste, porque tem gente que a vida antes e depois desses 3. Acaba a rinite, acaba a enxaqueca, acaba cansaço, acaba a flatulência, acaba a diarreia. Pra muita gente. Passo número 2, hidratar. Porque quando você toma água, você melhora todo o seu sistema imunológico, porque você arrasta as toxinas embora. Tanto é que o processo gripal, a gente pede para triplicar a quantidade de água e de líquidos da pessoa. São 35 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você pesar 100 quilos, você precisa no mínimo 3,5 litros de água. Constipação. Tem pacientes que chegam no consultório que não vão ao banheiro de forma alguma porque não tomam água. Não adianta dar fibra, não adianta dar suplemento, não adianta nada. O terceiro passo, nutrir. Bom, se eu quero matar minhas bactérias ruins de fome, eu preciso nutrir as minhas bactérias boas. Quanto mais bactérias prebióticas eu tiver dentro do meu intestino, mais feliz eu vou ser porque eu vou ter condições de produzir serotonina, endorfinas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um eixo que liga o meu intestino com o meu cérebro. É uma linha, é um fio. E o meu intestino manda 300 vezes mais informação pro meu cérebro do que o cérebro para ele, sabia? Tem microbiota intestinal que ela vai levar a pessoa a ser obesa, né? A qualidade das bactérias vai levar à compulsão alimentar, à obesidade, à depressão, à ansiedade. Mas só que tem coisa que é clássica. Então, por exemplo, quando você come um vegetal, você está comendo um pré-biótico. O que é um pré-biótico? É uma comidinha para as boas bactérias do seu intestino. Existem casos que a gente precisa suplementar um probiótico, mas presta atenção e muito cuidado com isso, porque tem gente que toma probiótico, o mesmo pool de probiótico, a vida inteira. Isso desequilibra a sua microbiota, porque imagina, gente, que as bactérias lá dentro, elas são igual os bichinhos na floresta. Uma come o outro. E se você dá muito de um tipo só, você desequilibra também. Por isso que é mais inteligente usar pré-biótico. Só que se você tiver com uma desbiose muito intensa, seu desequilíbrio intestinal for muito grande, usar um pré-biótico, você não vai suportar. Porque aí dá muito gases, dá flatulência. Então precisa primeiro tratar. Então os primeiros passos, que é tirar aquilo que mais te inflama, tomar mais água e nutrir. Então fibras, sementes, então semente de gergelim, semente de girassol. Claro que se vocês não tiverem pólipos, tá bom? Ou diverticulites. O arroz, quando você cozinha e deixa lá de um dia para o outro na sua geladeira e vai comer no dia seguinte, ele forma a mesma substância da biomassa da banana verde, gente. É o amido resistente. É um tipo de amido que o seu intestino não absorve e que vai servir de boas bactérias para esse intestino. Alguns microbiomas também aceitam muito bem o kefir, a kombucha para alguns microbiomas. Alimentos fermentados, tipo chucrute, também vai ser fantástico para isso. Primeiro, retirar. Segundo, hidratar. Terceiro, nutrir. O quarto, suplementar. Por quê? Os casos que eu atendo, então imagina que tem gente que vem para mim com muita alergia, que tomou muito medicamento, ou síndrome pós-Covid, gente. Eu de verdade desenvolvi um protocolo da síndrome pós-Covid. Tem gente que depois da Covid fica todo ferrado. Por quê? Porque o vírus, ele vai lá na mitocôndria, que é a usina de energia da célula, e destrói. Destrói não vamos dizer que ela destrói, mas mexe com a mitocôndria. Demais. Então é por isso que um desenvolve queda de cabelo, o outro desenvolve fadiga crônica, o outro desenvolve hipotiroidismo, o outro desregula, bagunça toda a parte hormonal. Então essa suplementação que eu vou passar agora, eu vou falar pra vocês algumas coisas. Presta muita atenção de como eu vou falar isso. Não vou falar quantidade e dose, porque eu preciso conhecer o paciente para saber essas coisas. Mas os que a gente pode usar. Ômega 3, porque o ômega 3 tem uma ação direto no nosso microbioma. E ele tem uma ação anti-inflamatória. A maioria das pessoas estão inflamadas e o ômega 3 ele trabalha muito essa parte anti-inflamatória. Tem um aminoácido muito bom que para a maioria das pessoas é muito benéfico. Não use direto, mas você pode usar, por exemplo, uns 3 meses e parar. A glutamina. Ela é um aminoácido, gente, maravilhoso para fazer, sabe o quê? Lembra que eu falei aquele intestino todo furadinho? Então, a glutamina, ela entra e ajuda o seu intestino a ficar juntinho de novo. Por isso que a glutamina ela é maravilhosa para a imunidade. É exatamente por esse motivo. Glutamina é um aminoácido muito bom para a saúde intestinal. Tem gente que fala que a glutamina não funciona. Ela não funciona para ganhar massa muscular, ela não funciona. Tem gente que toma glutamina para ganhar massa muscular. Não tem nada a ver. Mas para o sistema imunológico, ela é um baita aliado. Os probióticos que eu falei, então tem probiótico que vai trabalhar mais. Por exemplo, questão
da compulsão, tem probiótico que vai trabalhar mais, tem cepas, né? Que vai trabalhar mais a questão do metabolismo, de ser um metabolismo muito lento. Tem probióticos que vai trabalhar mais o sistema imunológico, então pessoa que fica muito gripada, que tem muita candidíase, que tem herpes, que vive com o sistema imunológico abalado, né? Alérgicos, alergias, pessoal, tá totalmente relacionado a sistema imunológico, né? Erupção de acnes, por exemplo. Então tem cepas que vão trabalhar especificamente isso. Outro é um mineral que não pode faltar, o zinco, porque aqui no Brasil a gente tem uma quantidade de zinco muito baixa no nosso dia a dia. Nossa nutrição é baixa em zinco. E o zinco é um mineral, gente, tão importante para o sistema imunológico. Homens, todas as vezes que vocês têm uma ejaculação, vocês jogam o zinco para fora, sabia? Homem precisa mais zinco do que mulher. Presta atenção, quem namora muito precisa de mais zinco. E aí você vai falar fonte alimentar? Ostra, Karen. Eu não indico ostra porque se você pegar uma ostra ruim, você pode morrer. Então, eu não sei se eu indicaria ostra, não. Tem bastante em folhas, nas sementes oleaginosas, mas eu vou dizer, para a carga tóxica que a gente recebe hoje, é pouco, tá bom? Então, zinco, eu suplemento de criança pequenininha, eu suplemento com zinco. Lógico que em dosagens apropriadas. Todo mundo precisa de zinco, praticamente todo mundo. Principalmente se você tiver pintinhas brancas na sua unha, isso já é assim, o seu corpo gritando. E a vitamina D, tá bom? A minha vitamina D precisa estar otimizada. Karen, onde eu acho vitamina D? No sol. Preciso de pelo menos 20 minutinhos de sol todo dia. Karen, não consigo, porque saio cedo, volto tarde, trabalho o dia inteiro no escritório. Precisa suplementar. E presta atenção, vitamina D não se suplementa isolada, precisa suplementar com a vitamina K2. Não tomem. Tem vitamina D que vende em farmácia sem a vitamina K2. É perigoso porque ela pode fazer com que o seu cálcio se deposite no coração. Karen, quanto que eu sei? Gente, faça exames de sangue. Procure profissionais que cuidem de você, não só dos números, né? Que entende de prevenção. A gente tá vivendo um momento que a gente precisa selecionar as pessoas que estão cuidando da gente. Pessoas que entendem, pessoas que identificam com aquilo que você tá realmente vendo na sua vida. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vitamina D no sangue otimizada, a pessoa não pega mais gripe, não. E tem muitos estudos, olha, tem muitos estudos mostrando aqui que a maior parte das pessoas que tiveram complicações na Covid foram pessoas que tinham vitamina D baixa. Então, quem tem vitamina D alta pode pegar Covid? Pode, mas vai ter muito menos complicação, tá? E, gente, isso é estudo científico, isso tá em papers. Tanto o zinco quanto a vitamina D, tá bom? Isso a gente já tem mostrando na ciência. Então, a gente começou com os alimentos que nós vamos retirar, nós vamos nos hidratar, nós vamos nutrir e nós vamos suplementar. O último item é movimento. Eu preciso de movimento. Para o meu intestino funcionar, para eu ter saúde, eu preciso me movimentar.